amigos da Unisc, é uma alegria estar com vocês aqui, poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, um pouco das minhas pesquisas, um pouco daquilo que eu tenho feito na trajetória profissional e acadêmica. E hoje, eu vou conversar com vocês sobre um tema bastante especial e, para mim, ele tem um relevo importante, né. O assunto de hoje que nós vamos tratar é sobre a gestão de um escritório de advocacia. É um tema crucial, importantíssimo para todo e qualquer profissional, mas infelizmente não há praticamente nenhum curso no país que ensine para a graduação, para os estudantes, para a nossa formação, como é que se administra a profissão de advogado. E aí, o que acaba acontecendo, né? Muitos insucessos, muitos problemas, muitas dificuldades, justamente por não conhecer exatamente o funcionamento de um escritório, uma sociedade de advogados. Então, a conversa de hoje vai falar sobre a nossa profissão, mas de uma forma diferente, sem falar sobre os institutos jurídicos, sem falar sobre basicamente, normas. A gente vai falar sobre o exercício da profissão e aquelas ferramentas, aqueles conhecimentos importantes para a gente poder executar bem a nossa atividade e executar com sucesso. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu compartilho com vocês aqui um conteúdo que vai ficar à disposição de todos que nos assistem e vocês vão poder aí interagir comigo, nas redes sociais, nas plataformas e fiquem muito à vontade para fazer questionamento, fazerem perguntas, porque vai ser sempre um prazer. Então vamos falar aqui de gestão jurídica. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Essa é a temática que vai guiar aqui a nossa conversa, que é basicamente a gestão da advocacia. Então é a advocacia sendo administrada e o exercício da advocacia que não vai ser o objeto da nossa conversa, afinal de contas, pressupõe-se o conhecimento dos setores, dos segmentos e daquelas áreas que você está se especializando. Então você que se especializa na área de direito tributário, você vai encontrar as ferramentas para atuação lá na atividade fim. A gente vai olhar aqui é dar um passo para trás e olhar de longe como é que é esse funcionamento e quais são aqueles conhecimentos, ferramentas e competências importantes para que o advogado desempenhe com qualidade a sua atividade profissional. Eu sempre deixo aqui para vocês os meus contatos e peço para que vocês anotem, para que a gente não perca a oportunidade de manter a nossa interação aqui. Então, em qualquer plataforma aí de interação, até mesmo no meu site oficial, que também tem um blog com vários artigos sobre tributação. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e interagir. Eu gosto sempre de me apresentar para aqueles que eventualmente estão conhecendo pela primeira vez, estão tendo o primeiro contato comigo, e aqui eu coloco um pouco da minha produção, né, um pouco da, da minha produção acadêmica, dos livros que foram publicados, e um pouco da minha trajetória, né. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, leciono também no programa de pós-graduação em Stricto Sensu, no mestrado profissional da Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, sou professor e, especialmente aqui, falo o advogado que exerce a profissão por mais de 20 anos no escritório de advocacia, e aqui tem um pouco da minha produção para que vocês possam acompanhar e conhecê-la. Mas dessa produção aqui, eu chamo a atenção e dou um destaque para um trabalho em especial que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E diria até que, se vocês quiserem ter o resumo, a síntese do nosso encontro de hoje, das nossas aulas, ele está resumido, sintetizado neste e-book, que ele está disponível gratuitamente para qualquer um de vocês aí. É só ir lá no meu perfil no Instagram, tá lá, clica lá no perfil, vai na link ali, tem o linkzinho na bio, tá lá o guia para você entrar, acessar esse manual, esse conjunto de informações que eu compilei aqui ao longo da trajetória e era uma necessidade de fazer um desabafo esse livro, sabendo, percebendo que muitos colegas, muitos profissionais acabam começando sem ter a mínima ideia do que é exercer a advocacia de forma profissional. Eu vi a necessidade, eu senti a necessidade de compilar essas informações, juntar tudo em torno de um único material
e colocar à disposição dos amigos. E distribuo gratuitamente, isso daí não tem nenhum tipo de pegadinha, é só ir lá baixar, é gratuito mesmo, fique à vontade aí. E se quiser deixar algum comentário, vai lá no meu perfil, comenta, e me marca aí se você achou que valeu a pena. Também, se não achou, né, aí não me marca, né? Só manda uma mensagem lá com a crítica que também será muito bem recebida. Então esse é o presente para vocês. Nesse nosso primeiro encontro, eu resolvi dividir a nossa conversa aqui em cinco tópicos importantes aqui, que vão guiar essa primeira parte. Lembrando que tem a segunda aula, ela está disponível para vocês também, mas ela é uma sequência, uma continuação dessa aqui. Então, se perder os conceitos básicos que nós vamos desenvolver aqui nesses 5 pontos, você vai ter dificuldade de avançar nos pontos seguintes. Então, por isso que é importante entender essas premissas que nós vamos assentar aqui e que estão aqui nesse nosso programa de conversa agora na sequência. Começando pela pergunta, que a mim ela me parece bastante importante e que precisa ser assim o ponto de partida para nós começarmos a conversa. A advocacia é um negócio? Eh, Essa pergunta, para alguns, vai despertar 2 tipos de sentimentos, né. Para aqueles que estão familiarizados com a dinâmica dos negócios em geral, terá a resposta óbvia e imediata de dizer que sim, a advocacia é um negócio. E para aqueles mais antigos, eu diria, ou aqueles que estão muito mais ligados à formação jurídica propriamente dita e que não têm muito conhecimento de negócios, dos fundamentos das relações econômicas, provavelmente, lembrando das aulas de ética da faculdade, das lições de ética, responderá imediatamente também: "Não, não, não é um negócio de forma alguma". Então, existem esses 2 públicos que já estão com a sua convicção formada e que eu tento, encontrar aqui, convencê-los, encontrar um meio termo. Mas há um grande número de pessoas, e eu estou presumindo que você está dentro desse grupo, que não tem ainda certeza se é de fato um negócio ou se não é um negócio. E para esse público é que eu chamo a atenção e gostaria de assentar a primeira premissa. Então, afinal de contas, a advocacia é ou não é? E isso tem, assim, dentro da formação jurídica, dentro da estrutura da que nós somos, herdeiros, né, a cultura portuguesa, vamos lá, romano-germânica, ela tem origem em Roma, né, que também inspirado na antiguidade, né, entendia, tinha a percepção de que a atividade do advogado era uma atividade, artística barra honorífica. Então, o termo próprio honorário, no latim, né, ele tem, algo associado à honra. Então, aquela atividade própria de quem representa alguém e exerce aquela atividade de oratória e persuasão é muito próximo de alguém, com uma certa divindade, uma certa, teatralidade e, portanto, tem essa honraria e essa característica artística, do que efetivamente uma pessoa que exerce uma atividade remunerada, que recebe um pagamento por um serviço prestado. Então, dessa raiz, dessa cultura formada na antiguidade e que foi passando ao longo dos séculos, especialmente em Europa, e nós somos aqui descendentes dessa corrente, dessa raiz, nós enxergamos na atividade do advogado uma atividade associada a algo bastante eh, próximo aí de algo. Não é à toa que na Constituição foi colocado lá o advogado como função essencial à administração da justiça. O Estatuto da OAB estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça e coloca a atividade do advogado quase com próximo de algo divino, de algo sacro. E
eu diria que respeitemos essa tradição, respeitemos essa origem, respeitemos, todos esses laços históricos que nós temos, mas, isso para 2022 não serve para nada. Esse é o ponto. Então a gente pode respeitar, conhecer a história, saber de onde é que veio a origem da expressão honorários, mas, e hoje? Como é que a gente remunera o profissional que está começando, aquele que já começou, aquele que vai começar? Como é que ele vai ser remunerado, né? Não vai ser pelos dons artísticos, nem pelos talentos divinos. Seguramente não. Ocorre que, calcado nessa trajetória, nessa linha, histórica, as nossas legislações foram, criadas e inspiradas e jamais, se parou para questionar ou dizer: "Mas vem cá, isso faz sentido, não faz sentido? É necessário, não é necessário?". E aí vem o Código de Ética da OAB, no seu artigo 5º, estabelece lá que o exercício da advocacia é uma atividade incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. E aí, aquele que ouviu a minha pergunta inicial e lembrava vagamente ou tinha ideia desse dispositivo do código de ética, disse: "Tá aí, ó, tá aí a resposta". É evidente que a advocacia não é um negócio, porque ela é incompatível com o procedimento de mercantilização. E aí a pergunta que se faz, né, é o que efetivamente é mercantilizar? O que que significa dizer que a atividade mercantil não é própria do exercício, é incompatível com o exercício da advocacia? E aí eu trago aqui um julgado recente do Tribunal de Ética de São Paulo, ele é de 2019, né, e que traz como pano de fundo algo bastante atual, moderno, né. A gente não está falando lá do tribuno romano, do advocatus, eh, que exercia uma atividade, honorífica. A gente está falando de um advogado em 2019 que, ofereceu serviços jurídicos por meio de um app, um aplicativo de celular lá, ele botou e ofereceu para sua clientela, o serviço por meio desta plataforma. E aí, isso foi o objeto de uma apuração de falta ética por parte desse profissional, e o Tribunal de Ética do Estado de São Paulo sancionou esse colega, dizendo que, este comportamento aí, ele caracteriza mercantilização. A captação de clientela, e a forma da captação de clientela, estaria violando os dispositivos do Código de Ética e o provimento de 94, provimento de 94 lá do Conselho Federal. A pergunta que se faz é a seguinte: mercantilização, e quando se inseriu esse dispositivo lá no Código Tributário, desculpa, no Código de Ética e Disciplina da OAB, quando se disse que era vedado o procedimento de mercantilização, o que se queria? Qual era a intenção do legislador, né, ao instituir essa vedação? Me parece muito claro que a vedação está a serviço da manutenção de um padrão ético, um padrão, ah, mínimo de conduta do profissional, que não é compatível com a advocacia, e que, portanto, deve ser coibido. Então a gente está falando de comportamento ético, de juízo ético sobre as atitudes e o comportamento do profissional. Mas aí eu pergunto e faço aqui a provocação, né, aos nossos amigos que estão nos acompanhando, não temos dúvida nenhuma que aquele feirante ali, o nosso amigo que está vendendo umas maçãs na imagem, ele, exerce uma atividade mercantil, né, ninguém tem dúvida que ele é um feirante. Uma das primeiras profissões, atividades mercantis é a venda de produtos. Então, eh, podemos assumir e presumir que, esse cidadão que acorda cedo, vai lá e coloca suas frutas, suas verduras à venda no mercado, ele é uma pessoa antiética e o comportamento dele, viola padrões éticos mínimos razoáveis.
Veja Vejam, o que eu estou colocando aqui é que, o critério de descrime das condutas é mercantilizar. Mercantilizar, então, balizaria o que é ético e o que não é não ético. Eh, e aí eu coloco uma atividade propriamente mercantil e eu pergunto, existe, algo de errado no comportamento do mercador, do comerciante que, compra produtos e coloca eles à venda para a população? Onde é que está o desvio ético? Então, o que que eu quero fazer com essa provocação? É colocar no centro do debate o que deve ser levado em consideração, aquilo que é o importante, né. O importante é o comportamento ético, são condutas que são incompatíveis e que devem ser coibidas, beleza, estamos de acordo. Me parece que isso não tem nada a ver com a atividade de desempenhar a advocacia, buscar clientes, oferecer serviços, colocá-los à disposição, que sejam por meios, conhecidos ou próprios dos meios mercantis ou não. Me parece que não está aqui a questão. Isso me parece muito claro, que não deveria nem estar sendo questionado. É evidente que, as normas, os preceitos éticos, as normas éticas balizadoras da profissão, elas devem ser perseguidas, devem ser sancionadas, devem ser investigadas pelas autoridades competentes e qualquer desvio ético deve ser combatido. Eu perguntaria até qual é o colega, qual é o advogado que defende uma atividade, uma advocacia antiética. Então, me parece claro que o advogado não pode prometer resultados. Me parece muito claro que o advogado não pode assegurar o desfecho de uma demanda. Ele não pode criar sonhos ou fantasias, fazer propaganda enganosa, mentir, enganar. Todos esses comportamentos são evidentemente antiéticos e devem ser combatidos. Mas em que o artigo 5º do Código de Ética coíbe, contribui para que esses comportamentos sejam evitados? Em nada, em nada. Ele só gera uma confusão na cabeça do operador, da sociedade, imaginando que e criando uma dicotomia entre o que é mercantil é antiético e o que não é mercantil é nobre, honorífico, o que não tem nada a ver. Então, assim, primeira conclusão que nós podemos traçar aqui, não está no artigo 5º aqui a resposta para a minha pergunta inicial. E aí, o artigo 5º ele, inclusive, para quem for consultar lá no site do Conselho Federal da OAB, vai encontrar que tem ali uma notinha, conferir a súmula 02 de 2011 do Conselho Pleno lá do Conselho Federal. E aí o que que essa súmula diz? Ela basicamente estabelece que o Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, ela é uma lei especial, até que nenhuma novidade, é evidente, né, uma lei para disciplinar a atividade da advocacia, e ela afasta, aqui é o ponto importante e que me causa até a surpresa, ela afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das normas que, estabelecem, tutelam a livre concorrência. Ora, por que, vedar, afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor? Se a nossa preocupação de todos nós profissionais do direito é uma atuação ética, consciente, ciosa das suas missões, do seu compromisso com o atendimento da população, das pessoas, né? Nós oferecemos serviços que dizem respeito a direitos fundamentais, direitos essenciais, por vezes lidando até mesmo com a vida das pessoas. E esse é o nosso compromisso, por que não assegurar ao cliente que ele vai ter a tutela de uma norma que todos os advogados concordam que é uma norma ah, positiva, a tutela e proteção do consumidor. Por que tirar da, da- do cliente, do advogado, a prerrogativa de invocar e utilizar a proteção
oferecida pela Lei 8.078. E mais, porque afastar a incidência das normas que tutelam a proteção da competição e o sistema normativo de defesa da concorrência. Ora, se é certo, e sobre isso não há nenhuma dúvida em qualquer das correntes que estudam a economia, que a competição é positiva, o mercado saudável, a competição saudável é positiva, porque tirar as normas que protegem a competição e tolhem e proíbem a criação de monopólios, oligopólios, qualquer tipo de conduta que seja anticoncorrencial, e sanciona, inclusive, posturas que sejam anticoncorrenciais. Não estaria aqui sendo contraditório o conselho da ordem, que preza pela eticidade, pela moralidade. Eu causa bastante estranheza assim que uh, a autoridade, a entidade estabeleça e afaste a aplicação de duas normas bastante importantes, a lei antitrust brasileira e a legislação que protege e defende os consumidores. Afinal de contas, se estamos pautados numa conduta ética, numa atuação responsável, qual é o temor da incidência dessas normas? Não me parece que seja nada positivo as intenções que inspiraram a edição dessa súmula. Mas, enfim, examinamos, né, o precedente do Conselho de Ética, e aí a gente chega à seguinte conclusão. Eu ouso aqui provocar a conclusão em todos vocês. É um negócio ou não é advocacia? Eu diria, claro que é um negócio. Claro que é um negócio. O exercício da advocacia é uma profissão liberal. E como uma profissão liberal por excelência, nós profissionais estamos regidos por uma legislação específica, né? Há uma legislação que rege o exercício da advocacia e deve ser respeitada, mas na medida em que cumpridos os requisitos e alcançadas as prerrogativas para o exercício, então o profissional ele concluiu o seu curso de bacharelado, foi aprovado no exame de ordem, está apto ao exercício da advocacia, somos todos iguais a partir desse momento. E estamos oferecendo serviços e colocando à disposição da população, todos em condições de igualdade, os mesmos serviços, supostamente nas mesmas condições, afinal de contas, fomos submetidos a um ensino que ele é regulamentado pelo Ministério da Educação e que tem uma curricularização básica. Então, a princípio, todos os estados da federação e todas as instituições de ensino superior ministraram uma base que é igual para todos. Então, estamos aptos a exercer a advocacia. E se estamos aptos a exercer uma atividade profissional, uma atividade econômica, e essa atividade econômica ela não tem nenhum tipo de auxílio estatal, então nós oferecemos serviços e só seremos remunerados e tão somente seremos se houver uma única pessoa, ao menos, que pague por esse serviço. A gente está falando aqui de um negócio. É um negócio. E como qualquer outro, a gente está disputando um mercado relevante, que é o mercado dos clientes, das pessoas físicas e jurídicas que necessitam de serviços jurídicos. E se eu não entendo isso, eu vou ter muita dificuldade para dar os passos seguintes e organizar e estruturar meu escritório, porque me falta um pressuposto básico. A minha atividade é um negócio, eu tenho que entender dessa forma. E aí, eu trago para a gente conversar aqui algo que para mim parece extremamente relevante, que são noções básicas de fundamentos da economia para poder entender o negócio que é a advocacia. E aí é estranho a gente falar sobre isso, porque para muitos a economia é um ramo, uma área de estudo que não tem qualquer relação com o direito. Muitos associam o estudo da economia com o estudo da moeda, da inflação, da economia, dos fenômenos macroeconômicos, que é de fato uma preocupação de um ramo da economia. Mas se a gente for olhar, se aproximar mesmo do estudo da economia,
O estudo da economia nada mais é do que entender o comportamento humano. E eu trago aqui a obra do Eric Posner, que nos fala, né, nas primeiras páginas do livro dele, ele fala: olha, a vocação da economia é conectar os princípios econômicos com problemas reais, concretos. E qual o problema real concreto que a gente está lidando aqui? Eu sou um profissional liberal e eu estou disputando com outros profissionais liberais um mercado relevante e eu quero entender como é que eu consigo alcançar sucesso e ter eh, uma boa atuação profissional, e essa boa atuação profissional reflete na remuneração que é paga pelos meus clientes. Então, se eu não entendo isso e não pressupõe que eu estou disputando um mercado relevante com outros colegas, com outros competidores, eu já começo a ter bastante dificuldade. E aí, por isso, a necessidade da gente entender algumas ferramentas e alguns conceitos importantes para enfrentar a concorrência, a competição, dentro de um mercado extremamente competitivo como é o mercado da advocacia. Então, qual é a outra premissa que o Posner nos traz aqui nas suas primeiras páginas do livro? A economia é a ciência da escolha racional. Então, é entender a racionalidade da escolha. No mundo em que os recursos são limitados, então, outra premissa, né? A, a gente parte da pressuposição que há escassez, não tem cliente para todo mundo. Por mais que nós desejássemos ter clientes para todos os advogados do Brasil, não há. Há um número limitado de clientes, há um número limitado de necessidades jurídicas a serem patrocinadas e defendidas. Não há clientes para todos, não há trabalho para todos, há um número escasso. E as necessidades humanas determinam o quanto essa escassez ela vai ser, digamos, elastecida. Vai ser comprimida em determinados momentos por vários fatores, ou ela vai ser ampliada em determinados momentos por vários fatores. Mas a gente está lidando com um dado que é bastante objetivo, né? A escassez. Então, se a economia já estuda isso há séculos, por que não nos apropriarmos disso e trazermos aqui para entender um pouco do fenômeno e tornar a nossa atividade profissional mais eficiente? Então, o Posner, na sua página 4, a página seguinte, né? Veja, eu estou falando só de 2 páginas do livro dele. Ele define o ser humano como um maximizador da utilidade, maximizador racional. E a gente faz isso, o ser humano faz isso em todas as áreas da vida. Então, é quando a gente vai no mercado fazer as nossas compras, a gente quer comprar os melhores produtos com o menor preço, a gente está maximizando. A gente, quando vai escolher a viagem, né, de férias, eu quero ir para o melhor destino, gastando menos, mas tendo um maior número de, enfim, possibilidades e conforto. Eu quero, ao escolher o meu computador, escolher o meu automóvel, eu quero aquele que me oferece o maior conforto, mas também eu não quero gastar de forma exagerada, desarrazoada. Então, em todas as atividades da vida, nós fazemos ponderações e nós buscamos a máxima satisfação. E mesmo, eu citei alguns exemplos em que envolvem aqui dispêndio, né? Nós estamos falando em aquisição de bens ou serviços, mas para qualquer outro dilema, outra escolha, envolve maximizar a satisfação. E eu coloque aí, por exemplo, a trágica decisão de você escolher assistir essa aula até o fim ou parar agora e mudar para uma outra atividade. Você está buscando maximizar a sua satisfação. Espero que a escolha racional seja continuar aqui assistindo até o fim, mas se você desligar e tomar a decisão, você está tomando uma decisão racional, porque ponderando todas os fatores naquele momento, você concluiu que é melhor continuar assistindo a aula ou melhor
desviar a atenção para uma outra atividade. Então, essa é o exercício diário de todo e qualquer ser humano. Em qualquer escolha na vida, a gente faz esse tipo de maximização da nossa satisfação, né. E por que que com a nossa clientela vai ser diferente? Então a gente tem que partir desse pressuposto. O cliente é um ser humano, é um agente racional, vai fazer escolhas, racionais segundo a sua racionalidade. O que não quer dizer, meus amigos, o que não quer dizer que essa escolha, ela seja uma escolha inteligente. E aí muitos dos detratores da análise econômica do direito e da economia de um modo geral, falam: "Ah, isso aí é uma bobagem, é uma premissa lá antiga que não para de pé hoje em dia. É óbvio que as pessoas não tomam decisões inteligentes". Não, nós não estamos pressupondo isso. Aquele fumante que é inveterado e que, não por mais que seja alertado sobre os riscos do fumo, ele continua a fumar, ele é uma pessoa, do ponto de vista intelectual, burro. Não há inteligência nisso. Fumar, fazendo com que ponha em risco a sua própria saúde e a saúde daqueles que o circundam. Agora, ele é um agente racional, então o que que ele está ponderando? "Olha, me dá satisfação fumar. Eu gosto de fumar. Como é que eu vou fazer para eu maximizar essa satisfação?" E aí, evidentemente, ele vai buscar ali o melhor cigarro ou o cigarro mais barato, porque ele quer maximizar o prazer de fumar com menos recurso, mas ele vai maximizar. E não há que fazer qualquer juízo sobre se ele está tomando uma decisão inteligente ou não. Não estamos questionando, mas ele é um agente racional. É essa premissa que a gente tem que trabalhar. E o nosso cliente, quem nos procura, ele é um agente racional. Não significa dizer que ele é um, um agente econômico inteligente. Então, deve-se compreender isso, né, para a gente tirar alguns espantalhos aqui quando se fala sobre análise econômica. Então, ele não faz um cálculo matemático, uma análise consciente, ainda que existam pessoas que façam isso, né, e é cada vez mais comum a gente ver clientes, especialmente pessoas jurídicas, que fazem bid, né, cotam os serviços de vários advogados, vão de porta em porta aí, fazem uma planilha e verificam qual é o mais barato. Sabemos, né, que essa não é a decisão mais inteligente, mas é uma decisão racional. A gente tem que saber lidar com essa circunstância. Há uma propensão de vários, uma tendência, eu diria até, de muitas pessoas fazerem cotação e tentarem descobrir aí qual é, em pessoas que desempenham atividades análogas, qual é aquela que vai prestar o mesmo serviço com menor valor. Então, mas não é o comum, né, a gente associar o agente racional com um ser humano matemático, preciso, quase que detalhista, né, que analisa todos os fatores e coloca eles todos dentro de uma planilha. Não, não é isso, mas ele toma decisões racionais. E também não é aquela pessoa que, tem a consciência de tudo, pelo contrário, né, eh, diria até que no plano jurídico, o nosso cliente, via de regra, salvo empresas em que o cliente, na verdade, é um advogado que está exercendo a atividade dentro do jurídico, mas via de regra, o cliente que nos consulta, ele não sabe praticamente nada no âmbito jurídico. Se a gente for falar em segmentos específicos, sabe menos ainda. E aí eu uso sempre aqui o exemplo da advocacia tributária. São poucos as pessoas no Brasil que entendem de tributação, mesmo entre os bacharéis em direito e em contabilidade. Então, assim, é muito provável que ele não saiba nada da aplicação do serviço final que vai ser desempenhado. Mas ele é um agente racional, volto a dizer, ele vai ponderar fatores e entender quais são os fatores decisivos na hora da tomada de decisão nos ajudam a chegar mais próximo da contratação do que aquele que não pondera isso, concordam? Esse é o ponto. Pegar essa premissa e entender esse comportamento nos ajuda a fechar mais contratos. Do contrário, a gente vai continuar imaginando coisas lá do tempo de Roma que não servem para nada nos dias atuais.
E aí eu trago aqui uma ideia importante que vai pautar nossa conversa aqui ao longo dos nossos 2 encontros, que é a expressão valor. Então, o que que a gente chama de valor, né? Então, aí a gente vai ver mais adiante, eu vou explicar para vocês que valor não é sinônimo de preço. Então, valor é um atributo que se dá a algo que é extremamente subjetivo, é completamente subjetivo. Então, o valor que eu dou para determinados bens e serviços não é igual ao que você dá para determinados bens e serviços. Cada um de nós tem uma atribuição de valor distinto. Mas, desde os marginalistas, né, a revolução marginalista, uma teoria passou a explicar o fenômeno da atribuição de valor pelo valor utilidade. E aí, eu trago aqui um exemplo para pegar aqui o ambiente da pós-Copa do Mundo, mas que poderia ser também na advocacia, mas eu vou ilustrar inicialmente com o futebol, né? O mercado dos profissionais, os atletas de futebol. Por que o Messi, Lionel Messi, ele ganha tanto mais do que o meu querido, o estimado aqui Perdigão? Para quem não conhece, né, alguns amigos que acompanham o curso aí não são do Rio Grande do Sul, provavelmente não conhece essa figura folclórica que é o Perdigão, um jogador que foi campeão mundial pelo Esporte Clube Internacional, o clube do meu coração, por isso eu faço a brincadeira aqui. E hoje ele não está na melhor forma, né? Vocês veem aí que ele não tem condições de jogar futebol profissional hoje, mas foi um belo jogador. Eh, Talvez pelo folclore, pelo o jeito dele, bastante extrovertido, ele não tenha tido uma carreira tão mais promissora, enfim, é difícil apurar o porquê, mas o fato é que ele tinha habilidades, ele era habilidoso, ele era um bom jogador, jogava no meio de campo, mesmo a área de atuação do Messi, mas não se comparam os valores de cada um. Então, por que que o Messi é tão mais valioso do que o Perdigão? E aí os marginalistas explicam, né, que o valor das coisas é determinado pela utilidade marginal. Quanto valeria para a sociedade, para o clube de futebol, um segundo Perdigão, um terceiro Perdigão, um quarto Perdigão? A utilidade marginal do segundo, do terceiro, ela é decrescente e ela decresce vertiginosamente, porque afinal de contas ele tem atribuições, ele tem características boas de um bom futebolista, mas o segundo não tem tanta utilidade assim. Agora, se você pudesse ter dois mestres iguaizinhos, com os mesmos atributos, as mesmas qualidades, a mesma capacidade de gerar valor que ele gera sozinho, qual seria o valor do segundo? Não seria muito próximo do primeiro? E você não desejaria, não lutaria para ter o segundo, o terceiro, o quarto? Então, percebam, o valor da unidade adicional de um Messi, ele praticamente é inalterado. Isso explica porque algumas coisas são tão mais valiosas e outras nem tanto. Então, isso, a explicação está na margem. Qual é a unidade adicional desse serviço que eu estou oferecendo? E ela vai se manter tão valiosa quanto a primeira? Ou ela vai começar a perder a utilidade? Isso vai explicar muito na hora da gente precificar, que é um dos pontos do nosso encontro, né? Que é identificar a proposta de valor e quanto eu tenho aqui de unidade, utilidade marginal na proposta. E aqui eu coloco dois exemplos, trazendo agora para a advocacia, né? Obviamente eu não cometeria a, a, a descortesia ou a indelicadeza aqui de fazer comparação com profissionais reais do Brasil. E aí eu pego aqui dois exemplos, um personagem, né, do próprio lá das séries norte-americanas, que ficou famoso, né, o Harvey Specter, que tinha seu estilo de advocacia, mas que era bastante cobiçado e se gabava por ter
bons clientes e bons contratos de honorários. Então, esse profissional tão bem ao estilo hollywoodiano, né, de ele conseguia resolver todos os casos de uma forma muito surpreendente e se gabava de nunca ter perdido nenhum caso, nunca ter perdido nenhuma disputa. Vejam só, esse profissional é extremamente valioso, e quanto vale ter um segundo profissional com as mesmas características, que fecha os melhores contratos, que nunca perde, tem os melhores clientes. Você percebe que esse profissional continua sendo tão valioso quanto ou no mesmo patamar. Então, a unidade adicional na margem é muito valiosa. Agora, o nosso amigo ali, que eu peguei uma figura do Google, aquelas figuras gratuitas, né, de template, que eu não sei quem é, ele é uma pessoa qualquer. Então, nem sei qual é a nacionalidade e estou presumindo que ele é advogado aqui pelas vestes. Quanto vale o serviço desse nosso amigo aqui? E a unidade adicional desse nosso amigo, qual é a utilidade que tem na margem? Se a primeira a gente não tinha muito valor, não atribuía muito valor, a segunda muito menos, e a terceira muito menos. Com isso, a gente pode afirmar que o valor, ou a utilidade, teoria do valor-utilidade marginal, desse nosso amigo fictício aqui, que não tem expressão, que não tem nenhuma proposta alguma, a gente nem conhece qual é o serviço que ele presta, é muito baixo, quase nada. Então, percebam aqui, propostas de valor distintas estabelecem na margem valores distintos, havendo uma tendência a dar mais valor para aquele que tem a utilidade marginal mais acentuada. Tá claro até aqui? Vocês estão acompanhando? E aí, se essas premissas, né? Primeira, a advocacia é um negócio. Segunda premissa, nós devemos estabelecer, uh, balizar o nosso raciocínio com formulações da economia que são seculares. Eu não estou falando aqui nenhum achado, nenhuma novidade. A teoria do valor marginal é do século XIX. Então, tem mais de 2 séculos aqui de desenvolvimento científico, de pensamento. Não estou falando nenhuma inovação, estou falando só de coisas que outras áreas do conhecimento humano já trabalham, já lidam com isso, mas que nós, advogados, uh, entendemos que não tem relevância, ou até então entendíamos. E eu estou tentando trazer para cá para a gente entender na hora de falar sobre o exercício da advocacia e tentar ganhar e conquistar o mercado de uma forma profissional, como é que isso é relevante. Então, a gente viu aqui a importância da valor-utilidade marginal, ou aquelas lições trazidas pela Revolução Marginalista. E o que isso tem a ver com a precificação de honorários, né? Bom, tem tudo a ver. Se você entende que os seus honorários é um preço, né? Então, é muito provável que você vá querer ter uma tabela, e aí já começa aqui as minhas provocações aos amigos, aqueles que são muito caros à tabela de honorários da OAB, e provavelmente você vai estar brigando com a tabela, ou brigando com o mercado, e a tabela e o mercado, mas a tabela está de acordo com o mercado, ela está acima, ela está abaixo, e é uma discussão sem sentido, que não tem razão alguma, porque não é nem a tabela, nem o mercado que a gente tem que balizar a nossa estratégia. Então, com todo o respeito aí aos colegas da OAB, trago aqui um selo, né? A OAB coloca aí no seu site, e esse slogan aí é advogado valorizado, cidadão respeitado, é uma questão de justiça. Então, meus amigos, o, o advogado que executou o serviço foi remunerado por um valor abaixo da tabela da OAB, ele está praticando uma injustiça, está sendo injustiçado e, portanto, seu cliente cometeu uma injustiça, logo os dois estão praticando uma injustiça, e o cidadão, então, foi desrespeitado, segundo o slogan aí. É,
é algo muito bonito, é bacana, e aqui não há nenhuma contrariedade a se buscar a remuneração compatível com a dignidade da profissão. Não tenho nada contra isso, mas não é por aqui. Esse é o ponto, não é por este caminho que se alcança isso. Não é por base de tabelamento, de decreto, de norma, que o advogado vai alcançar o reconhecimento à dignidade. E a experiência mostra, né? A experiência mostra. Se a gente for ver, as experiências de tabelamento de preços são desastrosas. E aqui, para aqueles que são mais jovens, talvez nem entendam o que essa imagem em preto e branco está fazendo aqui. Mas eu contextualizo para aqueles que são mais jovens, principalmente aqueles que nasceram já no século XXI, né? Aqueles que nasceram no século XX têm a chance de lembrar ou ter uma ideia do que era tsunami. Mas a gente, os mais antigos vão saber, né? O governo, tentando controlar a inflação, instituiu um órgão de controle de preços e estabeleceu tabelas de preços, tabelou preços, para que as pessoas que fossem colocar no mercado seguissem aquela pauta de valores, de modo que quem descumprisse a tabela seria sancionado e o estabelecimento seria fechado, como é ali o caso dos fiscais do Sarney, né, que ficaram famosos durante esse período. Não vou fazer aqui a revelar qual era o presidente, mas durante um período o aparato estatal exercia controle de preços e sancionava aqueles que descumpriam os preços fixados em tabela. Resultado disso, um desastre total. Não funcionou, gerou desabastecimento por razões óbvias de natureza econômica, que eu não vou explicar, porque senão a gente desviaria muito o assunto, mas para quem tiver interesse, depois eu posso discutir e prosseguir aqui no debate, mas é um desastre, é um fracasso total. Não funciona. Mas se a gente comunga da ideia de que o profissional deve ser valorizado, deve ser respeitado e deve ter remuneração compatível, como é que a gente alcança? E não é pela tabela, não é pela tabela. Como é que a gente vai alcançar a remuneração compatível, né? Existem aqui, meus amigos, noções básicas de gestão de qualquer negócio, de qualquer atividade, por isso assentar aquela premissa inicial, né? A advocacia é um negócio, a gente está administrando um negócio. E quais são as, digamos, os fatores que nós vamos trabalhar na conta muito simples em todo e qualquer negócio? A gente vai ter uma rubrica chamada receita, seja os ingressos dentro de uma entidade, que a gente vai examinar aqui, no caso, um escritório de advocacia, e, e pode utilizar esse raciocínio que eu estou fazendo, mesmo se você exerce a profissão de forma pessoal, né, enquanto pessoa física, e não tem nada de errado nisso. Você pode exercer, mas eu vou usar aqui porque eu parto da pressuposição de que mesmo aquele que exerce de forma individual, ele deve encarar como um negócio, ainda que você esteja exercendo isso em nome pessoal, no seu CPF e tributando como tal. Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro lance que a gente precisa assentar. Nós vamos trabalhar com basicamente aqui três rubricas, né? A receita, que são os ingressos, as despesas, que são aqueles gastos obrigatórios necessários para o exercício da atividade. Ah, mas Ederson, eu comecei agora a advogar, estou na casa dos meus pais. Eu não alugo sala, eu não tenho internet, eu não pago nada. Então quer dizer que a minha despesa é zero. Não, é errado. E se você já não faz o cálculo, ainda que seja numa planilha de Excel, ainda que seja numa caderneta, num caderno anotar, você já começa mal, porque você despreza um elemento importante num cálculo empresarial para você buscar a remuneração digna, que era aquilo que a gente estava tentando e que não é por meio da tabela da OAB. Então, eu tenho, de um lado, receita, tenho, de outro lado, despesa, e o resultado dessa equação é aquilo que vai sobrar da atividade empresarial, do negócio. Então, veja, a conta é muito simples. Então,
eu tenho lá a remuneração do serviço que eu presto. Para prestar esse serviço, tem um gasto mínimo, ainda que você seja o advogado que mora ainda com os pais, ou mora em casa e não tem escritório, está fazendo home office, e não há nada de errado nisso, mas você tem despesa, sim. E se você não tem, você tem que contingenciar ao menos valores para que você possa alçar maiores voos e profissionalizar ainda melhor a sua profissão. Em maior ou menor escala, você vai ter algum tipo de gasto, tá? E dessa equação, e se essa equação, essas 2 premissas estão certas, você vai chegar num resultado que vai ser correto, que é a lucratividade do negócio. Então, o resultado contábil disso pode ser prejuízo, se você descobrir que a receita foi inferior à sua despesa, ou ele vai apresentar, indicar um lucro, se você identificar que a sua receita foi superior aos gastos incorridos no mesmo período. Aí, essa é uma equação muito simples e isso vai indicar o quão lucrativo e o quão, digamos, o quão bem estruturado está esse negócio, certo? Então, partindo dessas 2 premissas aqui, fica bem mais fácil de raciocinar. E eu não quero aqui tornar complexo, claro que dá para sofisticar esse cálculo, dá para colocar uma série de outros elementos aqui para tornar ele ainda mais preciso, mas assim, de uma forma muito rudimentar, muito simples. Se a gente pensar dessa forma, eu já começo a entender a minha atividade profissional como um negócio, eu já começo a pensar em uma remuneração mais adequada. E o erro básico que a gente pega, né, normalmente é utilizar aqui, olhar a receita e imaginar que aquela tabela da OAB, ela vai me assegurar a dignidade que está no selinho ali que a OAB prometeu, quando na verdade a receita é a primeira linha da conta, né. Então é a primeira linha lá da conta é a receita. E talvez eu descubra no final do mês, né, do período que eu esteja examinando, que na verdade eu tive prejuízo. E aí, onde é que ficou a dignidade? Ah, eu cumpri a tabela da OAB. E não tenho dignidade nenhuma, né? Estou ali um monte de crediário e conta para pagar. Então, ponto fundamental, nós temos que buscar o número que atende às necessidades, às aspirações, os desejos desse profissional, que é o que vai sobrar para ele, depois do exercício da atividade, depois de pagar as suas contas, qual é o número mágico que vai aparecer ali. E aí, para chegar nesse número, a gente precisa entender aqui 3 ordens de grandeza, né, e tentar focalizar a atenção para isso. Uma delas é entender o mercado que a gente está inserido. Então, qual é o mercado que a gente está inserido? Nós somos advogados no Brasil, então a, as circunstâncias do país indicam aí prosperidade ou dificuldade, a natureza do serviço que vai ser prestado e o valor, a entrega de valor que está sendo proposta. Vamos detalhar um pouquinho aí, né? O Brasil ele já foi alçado à condição aí de um país mais promissor, só para pegar a capa da The Economist, né, que colocou o Cristo voando, mas logo em seguida ela já fez ali a sua correção, né? Na verdade, o Brasil estragou tudo, diz a capa da The Economist. O fato é que a gente está dentro deste contexto macroeconômico, ele não, a gente não tem como lidar com ele. Teríamos, nos momentos em que o cidadão exerce o direito ao sufrágio, né, a gente pode tentar aprimorar, mas o fato é que nós, profissionais liberais aqui, hoje, já com as premissas assentadas de quem irá governar pelos próximos 4 anos, nós já sabemos mais ou menos como irá se comportar. E dentro desse cenário, eu preciso saber, então, o que que é promissor, o que que é tendência, o que que pode acontecer, o que que não pode acontecer. Isso é entender o movimento do mercado. Então, muitos advogados souberam aproveitar, por exemplo, as dificuldades da economia quando o país colapsou.
E muitos advogados, muitos escritórios cresceram trabalhando com recuperação de empresas. É um setor que se tornou muito promissor. Houve quem identificasse, num determinado período, que o que era promissor era o atendimento de startups. E aí começou vários escritórios a criarem nichos, células, equipes especializadas para o atendimento de startups. É entender o movimento do mercado, é entender para onde rumo o mercado e a gente fazer o ajuste da nossa atividade profissional. Então, essa é uma leitura moderna, essa é uma leitura atualizada e que faz com que a gente esteja inserido dentro de um contexto, né? Não adianta eu idealizar uma atividade, imaginar que ela vai me remunerar, mas não tem ninguém interessado com esse serviço. Então, vá lá, eu sou apaixonado, adoro estudar lá o, o controle de consonalidade. Estou pegando aqui um exemplo. É um tema interessantíssimo, vamos especializar, mas quantos clientes vão necessitar e vão contratar o serviço de quem é a autoridade máxima e entende mais de controle de consonantalidade no Brasil? É um nicho muito pequeno, é um campo muito específico de atuação. Então, fazer essa leitura, entender o que, que o mercado está demandando, o que, que ele está precisando, é conseguir ajustar a sua atividade profissional e às vezes não significa mudar de ramo, mas só fazer essa leitura adequada, nos exemplos que eu coloquei. Quando falamos em natureza do serviço, algumas perguntas devem ser feitas e respondidas por você. Qual é o tipo de serviço que você se propõe a entregar? Você quer fazer uma advocacia de nicho? Então, atender algo bastante específico. Eu conheço colegas, e vou pegar aqui a minha área, né, a área da advocacia tributária, que trabalham apenas com ICMS. Então, não é tributário tudo, é ICMS. Conheço colegas que trabalham apenas com imposto de renda de servidor público. É, é extremamente nichado. E é esse o foco de atuação, de concentração, de energia para atender esse nicho. Há aqueles que entendem que não, eu quero atender o que for possível. Então, de preferência, volume. Então, eu tô pensando em atender aí causas repetitivas, grandes teses, demandas que são reiteradas, e aí eu monto ali uma estrutura de pessoas que vão trabalhar reproduzindo a mesma demanda, o mesmo tipo de questão, de debate, e esse é o foco do colega. Tem certo ou errado? Não tem, mas é que isso aqui vai determinar muito o posicionamento e vai determinar a forma de elaboração dos honorários, a precificação dos honorários. É completamente diferente a precificação em advocacia de nicho e advocacia de massa. Entendam? Então, uh, a mesma coisa vale para o advogado especialista ou generalista. Não, eu faço uma advocacia assim de cidade pequena, que a cidade pequena não comporta muitas especialidades, então eu vou atender um grande número de áreas. Eu sou generalista, eu sou clínico geral. Não, eu sou especialista, eu vou atender apenas e tão somente tributário. E aí pode chegar a um nível máximo de atuar em nicho, né? Dentro do tributário, num nicho específico. De novo, há uma proposta de valor num e uma proposta de valor completamente diferente no outro. E a gente querer trabalhar com a mesma racionalidade para as duas propostas acaba gerando problemas na hora de precificar. Eu vou trabalhar com consultivo ou eu vou trabalhar com contencioso? De novo,
quando eu coloco essas perguntas para nós raciocinarmos e entendermos como é que eu vou formular a proposta de honorário. Não há nenhum equívoco, não existe fórmula certa ou tendência que indique para um lado ou outro. O importante é ter clareza no que eu quero. A atuação no contencioso tem um regime de remuneração muito próprio da realidade do mercado, e a remuneração consultiva tem uma outra realidade, um outro regime. Então, eu tenho clareza do que eu estou propondo entregar e o quanto eu vou cobrar por essa entrega. Então, começa aqui também a nossa, o nosso esforço para tentar entender a forma de estabelecer a precificação. E por fim, eu quero ter um caráter exclusivo, de atender poucos clientes, me dar o luxo de não receber mais clientes depois de um determinado limite, que e isso diz respeito também à montagem de time, né? Equipe, eu vou ter colegas, sócios, eu vou trabalhar sozinho. Se eu quero trabalhar e fazer um serviço full service de várias áreas, pegar várias áreas, e aí full service não significa massa, né? Eu posso ter um escritório full service, mas de nicho. Eu posso ter um escritório full service especialista. Então, qual é a proposta de valor que eu estou oferecendo? Tipo de serviço que eu vou prestar? Isso vai impactar também no arranjo dos custos das despesas. Vai ser maior, vai ser menor, e aí isso impacta, sem dúvida, lá na lucratividade. Lembrando, né, que o valor é uma percepção subjetiva, cada um vai atribuir um valor diferente, e a utilidade marginal é aquela unidade adicional daquele mesmo serviço, quanto que valeria se eu fosse comprar de novo aquele mesmo serviço. Ele perderia o valor, ele começa a diminuir na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, até chegar a zero. Então, aí a gente consegue perceber qual é o valor do serviço que está sendo proposto. E o autor Richard Susskind, ele escreveu o livro Tomorrow Lawyers, que tem um desafio interessante, né, que ele chama More or Less Challenge, More for Less. Então, o mercado, as pessoas, isso é uma tendência, e faça o seguinte raciocínio, né, você que está aí acompanhando. Quando a gente se coloca na posição de consumidor, a gente não quer isso, mais por menos. Então, o nosso cliente, como agente racional, ele vai fazer esse mesmo, mentalizar essa mesma diretriz, né? Eu quero mais do advogado por menos. E na medida em que mais tomadores de decisão, mais clientes expressam esse desejo, isso começa a virar uma tendência de mercado, e aí é o desafio que ele coloca. Como é que a gente quebra esse desafio, né, do mais por menos? E há aqueles que vão ceder. Bom, essa é a tendência, então vamos lá. É ladeira abaixo, é cada vez trabalhar mais e cobrar menos. E vamos seguir nessa tendência, aceitando que é assim a, a, a sinalização do mercado. Eu tenho uma leitura diferente, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês que não é por esse caminho. Passa por um exercício que na atividade mercantil demonizada, né, pelos nossos colegas que não gostam de chamar assim advocacia, na atividade mercantil, a estratégia de precificação, o pricing strategy, nada mais é do que qual é a estratégia de posicionamento do preço dentro de um mercado capitalista, dentro de uma economia de mercado. Quando a gente sinaliza o preço, a gente determina o comportamento dos agentes. Então, preço barato pode gerar enxurrada, preço alto pode diminuir, afugentar, mas ao mesmo tempo ele posiciona. Então, você nunca vai ver
uma roupa de grife lá fazendo 2 por 1, pague 13 leve um. Muito embora essa estratégia seja muito eficiente do ponto de vista de venda, isso não tem nada a ver com a estratégia de posicionamento de mercado e precificação daquela marca. Então, o advogado que quer se posicionar daquela forma não pode entrar nesse jogo. Então, percebam, e não existe certo ou errado. É errado a loja que vende 3 por 1, pague um e leve 2. Não tem nada de errado. Desde que entregue os dois, desde que os dois produtos sejam de qualidade, que não haja mentira, não haja enganação, a pessoa estaria desempenhando uma atividade lícita, digna. Vejam, o problema lá do início do nosso encontro parece que cada vez fica mais claro, né, de que não é um problema. Atividade mercantil não é algo que torna indigno ou que deponha contra a advocacia. Agora, entender o posicionamento e a precificação é extremamente importante. E aqui eu coloco alguns modelos tradicionais de precificação. Um modelo muito comum, né, bom, quais são os meus custos? Então, eu tenho lá o aluguel da minha sala, tenho que pagar o IPTU, tenho que pagar a luz, a internet, tenho a anuidade da OAB, então eu somo tudo isso, divido por um número de meses e chego lá no meu custo. Vamos lá, dando aqui um valor que tem um custo de R$ 2.000 por mês. Então, eu tenho que, a partir desse custo, colocar os meus honorários sobre este custo, de modo que pague os custos e ainda me sobra dinheiro. É uma forma de calcular. Lembram daquelas rubricas que a gente viu ali no início? Então, pegar o custo mais que eu quero ter de margem de lucro. É o raciocínio de definir a precificação. E aí a gente vai começar a montar a estratégia. A outra bom, qual é o preço que o meu cliente está disposto a pagar? Então, e aí a gente vai ter alguns mercados que são fortemente definidos pelo cliente, né? Como é a atividade do advogado trabalhista, o advogado que trabalha com previdenciário. Existem disposições, o que procura o advogado trabalhista, o advogado previdenciário, ele já diz mais ou menos quanto é que ele está disposto a pagar. E ele vai definir, a gente vai querendo captar esse cliente, vai ter que entrar dentro dessa definição que ele estabelece. As empresas que contratam advogados trabalhistas têm uma praxe de precificação que é definida, e aí você está disposto, é isso que eu tenho para te pagar. E aí o nosso exercício vai ser diferente, né? A gente vai ter que montar a estrutura de custos para poder sobrar com a receita que já está dada. E a outra é a definição por meio de competição, né? É muito difícil em matéria da advocacia, afinal de contas os contratos eles são privados, né? Muitos com cláusulas de sigilo, então as pessoas não divulgam o valor da contratação. Há uma simetria informacional muito grande aqui, porque eu conheço todos os meus contratos de honorários com os meus clientes. São cada um de um segmento diferente, mas o meu cliente, que, por exemplo, lá tem uma instituição financeira e tem 50, 100 advogados do Brasil trabalhando. Então, esse cliente sabe muito mais da competição do mercado e consegue comparar o quão mais barato ou mais caro está a minha proposta de honorários em relação aos demais concorrentes. Então, aqui há uma simetria informacional interessante que acaba dificultando a tarefa do profissional na hora de propor, fazer a sua proposta de trabalho, né? E aí tem duas formas de montar a precificação. Uma baseada em custo, né, que é aquele negócio, bom, eu monto o serviço, esse serviço tem um custo, a partir do custo mais o que eu quero de remuneração, eu fixo o preço, e aí eu vou montar minha proposta de valor a partir disso, balizado por este custo mais a, a minha margem, né? E aí
Com isso eu busco o cliente. É uma forma de endereçar e tentar alcançar o mercado. E a outra é invertendo completamente a lógica. Não, primeiro, quem é o meu cliente? Qual é o perfil dele? Que tipo de características ele tem? Qual é o padrão de renda? Bom, então tá, defini o cliente. Este cliente busca uma proposta de valor tal. Bom, então dentro dessa proposta de valor, ele está disposto a pagar um, uma, uma gama aqui, um espectro de preço, que vai fazer com que eu balize a formação do meu preço, tenho que ajustar o custo para caber dentro desse preço, e aí eu tenho o serviço que vai ser entregue. Então, são duas formas de estabelecer a precificação. Não se pode dizer que exista uma melhor que a outra, mas para a advocacia, eu arrisco a dizer que o foco no cliente é o ideal. Entender o que o meu cliente precisa, quais são as características desse cliente, o que ele demanda, qual é o padrão de consumo dele, vai me ajudar a facilitar muito a conseguir fazer uma proposta de contratação mais próxima da necessidade dele, mais próxima do fechamento do contrato, a hora de tocar a sineta e comemorar a contratação. Isso aí envolve uma estratégia. Então, identificar esse cliente, identificar essa persona, como é que eu faço para chegar nele? Chegando nele, quais são os padrões de contratação que ele costuma praticar, de modo a poder fazer uma proposta adequada e passível de ser concretizada. Isso envolve toda a estratégia de precificação que eu estabeleci aqui e que eu resumo nessa imagem aqui, traduzindo para vocês, aqueles que não estão familiarizados, o material que eu busquei, esse diagrama que ele estava em inglês, né? Mas o passo número um é determinar o mínimo valor que você está disposto a vender o produto. Então, qual o valor mínimo? Então, mais ou menos a estrutura de custos do seu escritório, o que você precisa. Esse então a gente estabeleceu o piso, né? Balizando pela identificação do cliente, padrões do cliente, a gente vai definir ali qual é o padrão máximo. Então, definir o mínimo que eu posso cobrar, qual é o máximo de contratações análogas, de situações, de casos de clientes, de colegas, enfim, de experiência que você consegue balizar, que é o máximo que pode ser cobrado. Terceiro passo, determinar 5 preços entre máximo e mínimo para a gente ter aqui gamas, faixas de cobrança. Uma estratégia interessante aqui, dita por este material que eu compartilho com vocês, que para a advocacia, como eu disse, né, os contratos, muitos são amparados por cláusulas de sigilo, a gente não tem condições de ter acesso, mas não dá para ir no Google descobrir, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês que pode ser interessante, pode ajudar a usar o quarto passo. Muitos entes governamentais fazem licitações ou contratações públicas por outros instrumentos mais simplificados, mas que os documentos estão disponíveis. Então, você pode ir lá numa estatal, por exemplo, descobrir qual é o contrato que foi praticado. Se você for num órgão público que contratou serviço advocatício especializado, você vai conseguir encontrar esse documento disponível e ter uma ideia de que tipo de contratação foi praticada. Ali você tem uma boa noção, ainda que seja muito específico, né? Atuação para um ente público, um órgão público, que são os que divulgam. Mas tem aqueles também que são entes privados e que fazem publicidade mesmo, de forma muito pública, a contratação, por meio de bids, né? Então, eles vão lá, pedem para que os escritórios se habilitem, façam as suas propostas, e aí você consegue mais ou menos saber quanto é que o pessoal está praticando naquele determinado segmento. E aí, o,
a ideia de colocar esse volume de informações dentro de uma base de dados que você possa alimentar e depois conseguir otimizar o preço, né? Que não vai ser nem o mínimo e nem o máximo, mas um valor intermediário ali que possa ser o ponto ótimo para poder encontrar ali a oferta com a proposta que você fez, é a melhor estratégia de precificação. E não podemos esquecer, e tão importante quanto desenvolver estratégia de precificação, e talvez concomitante ou até de forma antecedente, seja definir a proposta de valor. E aí eu coloco para vocês uma frase de um dos maiores magos das finanças, né? Warren Buffett, que diz que preço é aquilo que você paga e valor é aquilo que você leva para casa. Então, não raras vezes você paga ali um preço barato pelo café e levou uma porcaria. Você pagou um preço caro pelo café, mas levou algo muito bom, de sabor inesquecível. E o inverso também é verdadeiro. Você paga, às vezes, um valor barato e um valor, você consome um produto, leva consigo de extremo valor. Por vezes paga um valor caro por um café e, na verdade, o produto não ofereceu essas qualidades que havia sido anunciada. Tudo isso para dizer que preço é o valor monetário, né, em pecúnia, que você está pagando, o valor é aquilo que é entregue. Então, qual é o valor que eu, advogado, entrego no meu serviço? Que tipo de proposta de valor eu tenho? É entregar o mais rápido serviço da advocacia? É ser eficiente? Entregar a resposta que ninguém tem? Propor a ação, a tese, antes de qualquer outro concorrente? É replicar teses que já estão no mercado e ter lá uma prateleira com vários produtos? Qual é a proposta que eu estou disposto aqui a oferecer para o meu cliente? E aí, meus amigos, na advocacia tem muito guarda-chuva da cor preta. Via de regra, os bacharéis, os profissionais de direito saem da faculdade como esses guarda-chuvas, né? Então, imagine você, como consumidor aqui, qual que você está tentado aqui a escolher na necessidade, precisando de um guarda-chuva. Está chamando a atenção, salta aos nossos olhos, se destaca no meio desse monte de guarda-chuva, um guarda-chuva vermelho ali. E, e isso é a proposta de valor, né? Então, esse guarda-chuva teve a proposta de se destacar no meio da multidão, fazendo algo que é diferente. Então, quando está todo mundo ali com um preto, ali o outro se posicionou com um vermelho. Isso faz com que nessa característica seja único. Esse guarda-chuva é o único, dentro desse conjunto aqui, ele é o único que é vermelho. Isso o distingue, isso faz com que ele tenha uma proposta diferente dos demais. É, com essa metáfora aqui, eu imagino ter transmitido a ideia e ter deixado claro o que eu quero dizer quando eu falo de proposta de valor. No que você vai se distinguir? Qual é a sua entrega que é diferente da dos demais? Você sentasse na frente do cliente e pudesse, em uma frase, dizer por que o seu serviço é melhor do que o do colega que esteve naquela mesa, naquela sala, há 10 minutos atrás. Por que este cliente está abrindo as portas da sua empresa para você sentar na frente e apresentar o serviço? Por que ele contrataria você e não o colega que entrou há 10 minutos antes? Já parou para pensar e para explicar o porquê disso? Pois isso é algo fundamental e que faz com que o cliente, de novo, uma premissa que a gente estabeleceu ali atrás, ele é um agente racional, ele vai tomar decisões e ele vai pautar as decisões com base em critérios que para ele faz total sentido. Bom, a minha proposta é ser o advogado mais barato da cidade. Ok, beleza, é a sua proposta de valor.
a sua proposta de valor fecha dentro da sua estrutura de custo, você vai conseguir ter a lucratividade que você quer, beleza, você fez o seu trabalho, seu dever de casa. Identificar a proposta de valor, formular o seu preço de acordo com essa proposta de valor, e essa precificação está dentro da sua estrutura de custo. Você fez um baita exercício e espero que tenha muito sucesso. Aqui, vejam, fica talvez da forma mais clara e evidente a diferença entre propostas de valor distintas. Trouxe aqui dois aparelhos, né? Um é bastante conhecido, o outro eu nem sei que marca é. Durante a preparação da aula eu fui no Google e vi o celular mais barato que tinha, e o celular mais barato que tinha nas plataformas, né, de marketplaces, uh, era esse de R$ 249. E eu olhei, tomei o cuidado de olhar as características lá, e ele faz tudo que este aparelho conhecido e caro faz. Ele faz chamadas de vídeo, ele tira foto, ele tem possibilidade de inserir apps para fazer jogos, redes sociais, enfim, ele tem todos os atributos daquele aparelho mais caro. O que os distingue? Por que um é tão mais caro que o outro? Então, vejam, com esse exemplo aqui, eu imagino ter ilustrado, deixado evidente que por trás há uma proposta de valor. A Apple, ao estabelecer e colocar no mercado os seus produtos, ela tem como embalagem, como rotulagem desses produtos, uma proposta de valor distinta dos demais. Ela não compete em preço. E se vocês perceberem, a cada nova edição, a cada desenvolvimento dos seus produtos, eles vão ficando mais caros, mesmo para os padrões internacionais, né? Para nós brasileiros, com a alta do dólar, eles inflacionaram de vez. Mas mesmo para os padrões internacionais, os produtos da Apple apresentam um crescimento nos valores, porque eles não estão preocupados em fazer produtos mais baratos. Não é essa a preocupação. A competição é uma entrega de produtos confiáveis, de fácil usabilidade e que apresentam muito valor agregado, muita tecnologia embarcada. Foram extremamente bem-sucedidos, porque os concorrentes oferecem praticamente as mesmas coisas, mas não com a mesma habilidade e competência de comunicar isso na proposta de valor. Então, a pergunta é, e o exercício aqui é o que você entrega. Então, dentro de tudo que a gente falou até aqui, eu coloco como um dever de casa, como exercício agora, para você colocar lá e anotar. Qual é a minha proposta de valor? O que eu entrego para os meus clientes? Você tem muita clareza na hora do exercício da sua atividade, você sabe muito bem o que você faz, mas você nunca colocou isso como forma de embalar, empacotar o serviço jurídico para vender. Porque, muito provavelmente, você nunca foi ensinado, você nunca foi familiarizado com essas noções. Então, o primeiro exercício que eu coloco aqui e encorajo e desafio aqui a fazer é: qual é a sua entrega? O que você propõe entregar para o cliente? Você já comunicou isso? Você já destacou, iluminou essa sua entrega? Então, você tenha atributos interessantíssimos para divulgar e para enaltecer, mas talvez você não comunique isso com tanta ênfase. Então, esse é o primeiro exercício aqui que eu gostaria que você pausasse, dá uma pausa aqui na nossa aula, anota, exercita, raciocina, e aí a gente segue para você colocar em prática e sair com uma embalagem melhor aí para o seu trabalho. Então, como é que eu elaboro uma proposta de valor? Tem esse diagrama bastante famoso lá para a área da administração, né? Que o encontro do comprador com o vendedor é quando esses três atributos dos diagramas eles se encaixam de forma perfeita, né? Então, eu tenho um produto e serviço, eu tenho necessidades do cliente, tarefas do cliente. Então,
é quando eu encontro esses dois que pode dar match. Então, primeiro ponto, né. Segundo ponto, o cliente tem uma dor, e na advocacia, a palavra dor, ela tem um maior ênfase ainda e pode ser dor física e psíquica mesmo, verdadeira dor, né. Mas na área de marketing, na área de administração, quando se fala dor é a necessidade, né. Qual é a dor do cliente, qual é a demanda que ele tem. Ele precisa resolver um problema específico com o imposto de renda. Bom, essa é a dor. Então eu tenho a pílula aqui. Eu tenho a pílula para eliminar essa dor. Então já começou a dar match aqui. E aí o último ponto é ele precisa ter a sensação de que houve uma vantagem. Por quê? Porque o ser humano é um agente racional e busca maximizar a sua satisfação. Lembram lá do início da nossa primeira premissa, que é algo extremamente singelo e básico na economia, mas que a gente negligencia no direito. As pessoas buscam maximizar a sua satisfação, elas precisam ter essa sensação de que tiveram uma vitória, ganharam, conquistaram algo. E aí eu preciso fazer a criação desse ganho. Então, o que demonstra que a pessoa ela teve uma vitória ao contratar você e não o outro advogado? Qual é o ganho que tem com isso? Então, eu te entrego, eu elimino a tua dor e ainda você ganha. Qual é o bônus? E o bônus não necessariamente vai ser no preço, não necessariamente vai ser no Pague 1, Leve 2. Aí vem a criatividade da gente conseguir fazer a embalagem transmitir, tal como o aparelho da Apple transmite tudo isso que os outros também oferecem, mas que não tem o mesmo apelo. Não tem o mesmo apelo porque não se conseguiu embalar de uma forma tão bonita e sedutora quanto a Apple conseguiu na sua proposta de valor. E aí a gente vai para o último ponto da nossa aula, desse nosso primeiro encontro aqui, que é a elaboração do contrato de honorários. Então, se a gente conseguiu percorrer todo esse caminho, entender como é que vai, desde a, do meu posicionamento, a minha proposta de valor, o comportamento do mercado. Bom, fiz a minha proposta, deu um match, o cliente fechou, agora eu tenho que redigir um instrumento jurídico que condense, concretize tudo isso que a gente estabeleceu. E aí, eu não vou falar nada de nenhum dos aspectos jurídicos aqui, porque a proposta do nosso encontro não é esse, mas eu me permito aqui chamar atenção para alguns detalhes que são importantes, seja no que diz respeito à redação, seja no que diz respeito na estrutura da proposta de contratação. E uma distinção muito básica, e que para muitos ainda é motivo de confusão, é a distinção entre o que é honorário ou remuneração atrelada à contratação das partes e o que é remuneração atrelada à verba sucumbencial, aquela fixada em juízo. Então, a advocacia conquistou isso ao longo da história e veio a ser consagrado mais recentemente no Código de Processo Civil de 2015. Até então havia uma controvérsia se a verba sucumbencial pertenceu ao advogado ou à parte. Hoje não há dúvida, porque está previsto, goza de previsão legal, mas partindo da premissa de que são coisas distintas, então a gente tem contratos e cláusulas distintas para cada uma das verbas. E haverá contratos em que eu vou ter uma parcela da remuneração atrelada à contratação e uma atrelada à verba sucumbencial. Outro que vai ter só a verba sucumbencial. Outro vai ter só a parte contratual, não haverá verba sucumbencial. Muito dependendo da área de atuação, do tipo de demanda, das características e se é ou não o caso de atuação com sucesso. Afinal de contas, muitas das atuações envolvendo consultoria, em especial,
não há sucesso a ser atrelado e não há sucumbência a ser percebida no futuro. Mas, vamos lá, dentre as fórmulas de contratação, eu posso estabelecer um arranjo em que estabelece uma remuneração mensal. Então, de novo, definindo a proposta de valor, verificando o preço que o cliente está disposto a pagar. Uma forma de transmitir aquele mesmo valor que eu quero, ao invés de assustar, é diluindo esse valor ao longo dos meses. Então, percebam o seguinte, assusta você dizer que vai cobrar R$ 120 mil de um cliente? Assusta, né? 120 é dinheiro pra caramba. Não estou nem falando de qual é a demanda e qual é o trabalho. Mas e se você disser que é 10 mil por mês ao longo de 12 meses ou 5 mil ao longo de 24 meses? Olha, já ficou mais palatável, né? Cobrar R$ 5.000 por mês de um cliente não é uma conta tão absurda e você está falando do mesmo valor, os 120 mil iniciais. Então, diluir o que você quer receber, e você entende que está dentro, alinhado com a proposta de valor, com a estrutura de custos, vai depender da forma de como apresentar isso. E por vezes é mais palatável você falar em prestações do que falar no valor completo, cheio. E a gente está falando da mesma coisa, porque eu vou trabalhar durante esses 24 meses, talvez a minha atuação esteja sendo demandada nesses 24 ou até mais. Daqui a pouco você está falando de um processo que tendencialmente leva 3, 4, 5 anos, dá para dividir isso em 50 prestações. E o mesmo valor pelo serviço que você dimensionou vai ser remunerado de uma forma mensal. Outra fórmula e alguns clientes pedem, não, eu não quero valor por mês, porque por mês pode ser aquele negócio meio indefinido, enquanto durar a demanda, em alguns lugares funciona, outros não, quero um valor fixo. Muito bem, então é uma forma de estabelecer no contrato um valor fixo. A chance de errar para ambos os lados é enorme aqui. Esse talvez seja o pior arranjo, né? Porque ou você erra para mais, e aí quem saiu beneficiado foi o advogado, o contratado, ou você estabeleceu o valor aquém do tanto que você vai despender de esforço, de energia, de tempo, e aí esse valor fixo ficou abaixo. Então, como existem vários elementos aleatórios aqui, alias, nesse negócio, eu diria que é a fórmula de maior risco, a maior chance para errar para qualquer dos lados. Mas, enfim, alguns clientes exigem, pedem para que seja feita dessa forma. Há aqueles que preferem um valor em percentual. E aqui eu chamo a atenção que é uma forma da gente ter uma dimensão de grandeza. Muitos, na advocacia é muito corriqueiro isso, né? Um percentual sobre o valor do inventário, um percentual sobre o valor de crédito a ser recuperado, um percentual sobre o valor da execução. É um padrão muito comum, só que eu alerto aqui para dois problemas. Por vezes, a remuneração em percentual ela não está ajustada com a tua proposta de valor, de modo que um percentual de uma demanda de baixo valor não paga os seus honorários. E aí, como é que você explica daí para o cliente que você está cobrando 40%, 50% do valor da discussão em honorários? É complicado e talvez até não parasse de pé se for levado isso à discussão no judiciário, né? Porque o judiciário tem uma tendência a questionar e considerar abusivo algumas remunerações ou fórmulas de remuneração. Então, atrelar o percentual é problemático. E, além do que, por vezes, há uma sensação do cliente, né, dando aqui o depoimento de ter ouvido muita gente, conversar com muitas pessoas, né, e clientes falando, olha, não acho justo que você receba um percentual do meu negócio. Eu trabalhei aqui ao longo de 20 anos, não sei quantos anos da minha vida,
e você está querendo me cobrar um percentual do meu negócio, da história da minha vida. Essa sensação, de novo, não estou dizendo que está certo ou está errado o que o cliente está pensando, mas a gente entender ele como agente racional, e isso para ele causa um mal-estar, fixar num percentual do negócio dele, um percentual da empresa, um percentual do faturamento, pode soar mal. Então, de novo, sutileza, sensibilidade para saber qual é a forma que vai ser mais melhor aceita por aquele cliente com quem a gente está falando. Há aqueles que estabelecem o seguinte: olha, a remuneração ela vai ser exclusivamente no êxito da demanda. É uma tese tributária, ela está defendida lá nos tribunais superiores, eu acredito que a gente vai ganhar, então eu quero um percentual do que for recuperado exclusivamente. Este regime dá-se o nome de contrato cota-litis ou cotalício, que é a remuneração exclusivamente no êxito. É uma remuneração de risco, porque o advogado está apostando que vai ter sucesso, e aí, para fazer isso, é importante que se conheça os precedentes, saibam a probabilidade de ocorrência desse fato futuro, né? Porque se você faz isso quase que exclusivamente, a grande maioria dos seus contratos são nessa remuneração, a chance de você quebrar é muito grande, porque imaginem uma reviravolta na jurisprudência, uma modificação no entendimento, fazendo com que todos os seus contratos que eram em êxito resultem em zero. Então você tem uma projeção de faturamento zero por alguns meses ou até mesmo anos. Isso é o fracasso, é a sentença de morte aí do seu negócio. Então, cuidado, com temperança, com equilíbrio, né? Dá para se fazer alguns contratos de risco, dá, é interessante, às vezes vale a pena a remuneração, mas não dá para exclusivamente trabalhar nessa formatação sob pena de você colocar toda a sua atividade, todos os seus projetos no risco. E aí existe a combinação, né, de um prolabore, de uma remuneração pela atividade, independentemente do resultado, e uma fatia lá atrelada ao sucesso. Essa, eu diria, que é uma combinação muito comum, porque aí você não exige muito do cliente, né? Mas ao mesmo tempo você vai receber uma remuneração mínima para custear ali, né? Aquelas horas de trabalho que você está alocando ao longo de X meses ou semanas, e você tem lá, e aí pode deixar uma fatia maior, aí vai do equilíbrio na hora de fazer a precificação da fatia, o quão maior ficará atrelado ao resultado da demanda. O problema aqui é que nessa contratação nós temos o chamado problema de agência, né? Então, eu tenho o principal aqui, é um conflito clássico da economia, que é o cliente, e o agente é o advogado. Então, o cliente ele age em interesse próprio, né? Lembra do ser humano maximizando a sua satisfação? Ele quer o melhor advogado, os melhores serviços pelo menor preço. O advogado quer o serviço mais simplesinho, mais rápido, mais fácil de fazer pelos maiores honorários. Então, a gente tem que tentar encontrar aqui um equilíbrio, né? Nesses dois interesses próprios, legítimos, cada um buscando o seu interesse, e cada um tem um nível de informação que não é acessível ao outro. O advogado, por um lado, ele sabe tudo do trâmite processual, o tempo que ele vai gastar, qual é a complexidade de elaboração das peças, a elaboração dos documentos que ele vai ter que redigir. Ele conhece, mais com mais experiência ou com menos experiência, mas sabe. Pode errar um pouquinho para mais, para menos, mas não. Ele sabe o tamanho do trabalho. E aí vai uma dica que eu vou dar e vai ser reiterada na sequência da aula. A gente tem uma boa planilha de horas. Ah, mas professor, aqui eu não faço cobrança por hora. Não interessa. A gente precisa ter planilhado, registrado, documentado, para eu ter um arsenal de informações para a próxima contratação. De modo que eu vou saber
Quanto tempo eu gasto para cuidar de uma ação? Se você não tem essa informação, você não sabe se os seus honorários são altos ou baixos, caros ou baratos, porque você não sabe quanto tempo você dedicou. E talvez você se surpreenda descobrindo que cobrou muito para pouco trabalho ou cobrou pouco para muito trabalho. E esse é o pior dos cenários, né, quando a gente vai descobrir isso depois. E o nosso amigo lá, ele não sabe de nada disso, de quanto vai dar de trabalho efetivo. Qual vai ser o nível de demanda? Quanto tempo eu vou levar para redigir a peça? Ele não sabe disso. Por mais que a gente tente explicar e justificar que é trabalhoso, que é demorado, ele não sabe nem quer saber. Mas ele sabe exatamente do rolo que está por trás, das informações que nem sempre ele, às vezes de forma dolosa, às vezes não intencional, esconde e não divulga. Então, por que que ele não falou lá que já havia uma execução em curso? Por que que ele não falou que o cliente lá, o adversário dele, já havia ajuizado a ação e já havia uma liminar contra ele? Por que que ele não falou que já havia um recurso que havia sido julgado? Então, uma série de informações que ele dispunha e que ele não compartilhou, às vezes de forma ingênua, às vezes de forma intencional. Então, há uma simetria informacional na contratação, muito comum em todos os contratos, todos, e com os honorários advocatícios, a contratação de honorários advocatícios não é diferente. Como é que a gente elimina essa simetria? Então, assim, a forma de eliminar ou reduzir a simetria é a gente reduzir a contratação para hora de trabalho. Porque se, em última análise, eu identificar que o meu trabalho eu usei 2 horas, 1 hora, 3 horas, e essas 3 horas foram pagas, ainda que no mínimo aceitável, o contrato ele foi adequado, foi justo. Agora, se eu chegar à conclusão de que eu despendi 3 horas e o valor que eu cobrei não remunera nem assim no mínimo que eu estou disposto a aceitar. Então eu descobri que esse meu contrato foi muito mal formulado. Então esse é, digamos, a unidade de medida mínima para a gente balizar a contratação. Então se a gente pudesse reduzir tudo, nós poderíamos reduzir a remunere a sua hora de trabalho. 1 hora tem um valor determinado que você vai estabelecer dentro da sua proposta de valor. E aí vem uma última informação, uma última lição aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é a ideia de trade-off, ou custo de oportunidade. Então, o valor das coisas são, na verdade, medido por aquilo que a gente abriu mão, aquilo que a gente jogou fora. Então, eu fechei com um determinado cliente a minha hora hoje, que é única, esse tempo eu dediquei para ele, cobrei R$ 100. Mas apareceu um outro cliente que me pagaria 500 para usar essa mesma hora, mas essa hora já estava ocupada e eu já tinha vendido por 100. Qual é o custo aqui? Qual é o trade-off? Eu contratei 100 e perdi 500. Então, o custo de oportunidade é o quanto eu perdi aqui nessa transação. Quando eu percebo que ele está muito alto, a minha contratação foi mal formulada. Quando eu percebo que o que eu abri mão ao alocar as minhas horas, tempo finito, limitado, escasso que eu tenho com este cliente, e eu percebo que o outro que eu abri mão, eu receberia o mesmo, ou até menos, eu vou perceber que eu fiz um bom contrato. Então, meu custo de oportunidade está bem alocado. Eu não fiz uma troca por algo pior. E isso é o que deve balizar o nosso raciocínio na hora de fazer as nossas propostas de prestação de serviço e formulação de contratos de honorários. Para finalizar, alguns cuidados bem importantes na hora de elaborar o documento.
Então, alinhar, deixar bem clara a proposta de valor. Você prometeu serviço barato, rápido, pressupõe de baixo custo e menos intensidade de dedicação. É essa a sua proposta de valor? Diga, deixe claro isso. Se possível, escreva no contrato, para que não gere a sensação, poxa, eu paguei, eu queria que esse advogado viesse todos os dias na minha empresa. Mas a sua proposta de valor não era essa, era fazer o atendimento remoto, à distância, para não ter o custo de deslocamento, para você não perder tempo e poder alocar mais horas de trabalho com outros clientes. Então, essa é a sua proposta de valor, deixe claro, você cobrou barato por isso. E muitas das discussões e das insatisfações da relação advogado-cliente vêm do que não foi dito, né? Exatamente do que não ficou claro. Deixe claro nas suas contratações. Definir o escopo, o objeto da contratação é extremamente importante. Quando a gente fala em ações judiciais, é meio óbvio, né? Eu tenho que pegar essa ação, começar e vou até o final. Há muitos clientes, há clientes que pedem, a colegas, advogados que fazem contratações escalonadas, né? Não, até o primeiro grau é um contrato, depois no segundo grau é outro, tribunais superiores é outro, isso está tudo fora. Essa é a sua proposta, beleza, não tem problema nenhum, mas deixa claro isso, porque muitos dos dissabores, das confusões, das reclamações vêm da não clareza na hora de formulação do trabalho. O cliente imagina que contratou advogado do início ao fim, mas ele não tinha sido esclarecido que a contratação ia até a sentença. Então, deixe bem claro qual é o escopo, até onde vai a sua responsabilidade. Estabeleça com clareza os deveres e as obrigações. O que você está se comprometendo a fazer, o que é obrigação, e o que é dever do cliente, o que é obrigação dele. Ele precisa. Uma cláusula que eu acho muito importante, especialmente para quem atua com tributário, na linha dos deveres e obrigações, é colocar dentro das obrigações do cliente, informar o recebimento imediato das comunicações da autoridade administrativa. Porque no administrativo tributário, para quem está habituado sabe muito bem, que o fisco não fala com o advogado, ele não intima o advogado, ele intima o contribuinte. E aí, por vezes, o contribuinte recebe aquela carta, vai lá, ela fica jogada na empresa, anda para um lado, para o outro. Quando chega na mesa do advogado, já perdeu o prazo. E se isso não está claro, que era a responsabilidade do cliente informar, ele vai pressupor, mas eu te contratei, você que tinha que saber qual era o prazo. Mas, e aí faltou informar e deixar muito claro, né? Então, estou trazendo aqui apenas um exemplo para definir com clareza a responsabilidade, definir com clareza os eventos, né? Então, até aqui é uma atuação regional. Daqui para frente, se dá o trabalho em Brasília. Isso é importante definir. O que isso importa? Bom, vai ter que ter ressarcimento, né? Ou isso está incluído no preço? Na minha proposta lá, envolve o pagamento das viagens e estadia em Brasília para esse deslocamento, dependendo da região do país que você estiver falando, a gente está falando de um custo bem expressivo. Uma viagem de última hora para Brasília, de regiões mais remotas, como é a minha, aqui no sul do Brasil, é extremamente caro, né? Então, esses eventos, os prazos, as responsabilidades, se vai haver ou não ressarcimento, o cliente deve antecipar ou não deve antecipar, está incluída a atuação dentro do escopo do contrato. Isso é extremamente importante e evita muita dor de cabeça na hora de contratar. Então, eu espero que essas noções básicas aqui tenham sido esclarecedoras. Como eu disse, é a base para a gente conseguir avançar e estabelecer uma advocacia mais profissional e mais próxima daquilo que é o objetivo de todos nós, né? Exercer aquela profissão que a gente gosta, nós estudamos para isso, ela tem que nos remunerar de forma adequada e isso tem que ser algo prazeroso, não é para ser um martírio, um sofrimento, porque senão a gente está fazendo algo errado. Então, espero ter contribuído nesse sentido e não esqueça de assistir a continuação dessa aula, que vai ter mais informações importantes e imperdíveis sobre o exercício da advocacia. Até lá!